Os códigos que eu faço também não são muito complexos. Vou aí buscar códigos mais simples e vou me meter 50 jogos. Fiz 50 jogos. Olha, É duro. olha, não é porque é brincadeira. 48 jogos entraram. 48 jogos entraram. Tudo bom. 2 jogos em vermelho com um golo. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Foco na missão Saga Não Para, We Are Together. Podcast ambas. E hoje é a nossa 23ª exibição aqui do nosso podcast. Temos hoje um convidado que para o mundo da aposta dispensa apresentação, pois é um dos apostadores mais antigos que eu conheço. Quando eu comecei ele já apostava e é uma honra tê-lo cá. E também é membro da nossa comunidade. Conforme eu já falei, o meu sonho é trazer todos os membros da comunidade ambas para o podcast, porque são as pessoas que, quando não existia o podcast, deram sangue, fizeram acontecer, sempre nas lives, partilharam a cena, acreditaram no projeto e hoje o projeto é real. Então hoje eu estou com se não uma das pessoas que eu mais esperei trazer aqui. Ele é técnico de futebol, conhece a matéria, domina o conhecimento científico sobre o desporto, conhece a aposta desportiva, é especialista nisso. Então hoje nós estamos com alguém que tem muito a nos dar. Então espero que vocês estejam prontos para conhecer o nosso craque, Mr. Johan. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, caros telespectadores. Obrigado desde já pelo convite. É uma honra estar aqui, falar sobre aposta desportiva e um bocadinho de mim, não é? Porque de certa forma vão acabar conhecendo um bocadinho de mim. Pronto, é realmente um prazer. Estive expectante para esse dia e pronto, chegou. Mas a verdade é que chegou. Isso chega sempre, chega sempre. E acredito, o prazer todo meu, é uma honra ter-te aqui porque eu tenho noção do que espero tendo o Johan aqui no podcast, porque assim, eu sei que todas as minhas dúvidas serão resolvidas e o conhecimento que tu tens sobre desporto e especificamente a aposta desportiva vai ajudar muita gente. E ressaltar ao pessoal de casa que um dos nossos principais focos aqui no podcast é exatamente tirar o apostador da depressão e retrazê-lo, ressurgi-lo, porque sabemos que o mundo das apostas desportivas para um mundo com muitos desafios, nem sempre o win é garantido e não passa por sorte, requer também conhecimento, investigação científica, estudar estatísticas e por aí. E tu és experiente nisso. Então, Mr. Johan, seja bem-vindo mais uma vez. E gostaria de falar um pouquinho sobre ti. Sei que és técnico, né, de futebol e não és um técnico que caiu de paraquedas. Você estudou. Fala um pouquinho sobre ti. Como é que chegaste a esse nível profissional? É algo que sempre que quiseste fazer, aconteceu naturalmente, forçaste, foi uma oportunidade que surgiu. O que aconteceu? Onde é que te formaste? Para ser mais específico. Ok. Inicialmente não era a minha área de sonho, não é? Todos nós, quando miúdos, temos sempre os nossos sonhos de criança e eu cresci com um sonho. Mas, dada a altura, sempre ligado àquilo que eu gostava, que eram computadores, não é? Mas as coisas se tornaram diferentes. Começaram a surgir novas paixões e eu fiquei muito ligado ao desporto por muito tempo e pronto, a partir dali eu comecei a pensar, o que é que eu posso fazer agora que não vai frustrar a minha vida, pronto. E eu olhei para o desporto, eu disse, olha, tem uma coisa aqui, algo está a me chamar aqui, então fui pesquisando a nível do nosso país, onde é que temos as universidades, quais cursos é que tem, dá realmente aqui para ser um treinador e tudo mais. Encontrei alguns, como não sou muito de andar muito, graças a Deus encontrei um próximo e fui logo me inscrever. Estou atualmente com bacharelato em Educação Física e Desporto. Hoje em dia já tenho uma gama muito grande de experiência, não só
porque já tive oportunidade que se calhar muitos treinadores não tiveram ainda, não é? De que é estar num clube e participar em um campeonato provincial, já tive este mérito. Pronto, fora este lado de formação, eu próprio tenho meus planos, meus projetos individuais, onde quero emancificar o desporto. Sim, olha, desculpa cortar, vamos chegar aí, vamos chegar no pergunta de pessoas, calma aí. Tem uma pergunta que eu acho interessante, não só para mim, mas para quem está nos assistir. Disseste que sentiste que esse era o nicho que devias pegar, né? O desporto. Tiveste muitas dificuldades para encontrar essas instituições? O processo de formação é tão valioso ou não? Quando falo valioso, não é se tem qualidade no ensino ou não, mas do ponto de vista de pesquisas, encontrar lugares para fazer estágio, clubes, como é que é esse processo todo? E ainda disseste que tiveste a oportunidade, e eu sei disso, de estar na frente de um clube. Como é que é esse processo todo? É fácil? Chegas para a academia, formas, sai, tem algum lugar para ir? Como é que aconteceu contigo? Olha, eu vou dizer assim, eu tive a sorte, tive a graça, não é, de este processo não ser tão difícil para mim. Por quê? Porque, felizmente, quando estava a fazer já o terceiro ano, no início do terceiro ano, recebemos um aluno novo lá na instituição e ele estava ligado a uma academia. Então, como eles estavam a precisar de treinadores, ofereceram o convite para pessoas que têm já mais experiência em termos literários, não é? Que já tiveram práticas, porque o nosso ensino não foi só teórico, foi teórico-prático, quase todo o nosso ensino foi teórico-prático. Então, nós tivemos essa chance, recebemos o convite, eu e alguns colegas fomos lá para o clube perceber qual era a oferta que eles tinham para nós. A princípio, era na hipótese de nós fazermos estágio, Okay. não é? Estágio supervisionado lá com a equipa. Nós iríamos escrever essa carta para a direção e a direção permitir então que nós fôssemos estagiário daquele lugar. Pronto, para mim não foi tão difícil. Dentro já do mercado, eu posso dizer que é mesmo complicado, porque colegas que tiveram conosco, que tiveram até antes de nós e se calhar agora, depois de nós, não tiveram essa possibilidade de fazer um estágio de desporto. Okay. O nosso estágio foi de educação física, só para ter uma noção. A nível da instituição? A nível da instituição. Okay. Tivemos estágio em educação física, mas a própria instituição encontrou dificuldades para nós termos estágio na área do desporto. Okay? E por isso é que eu digo que é complicado. A própria instituição teve dificuldades. Acredito eu que, e com o feedback que recebi de alguns colegas que também não tiveram a possibilidade de fazer esses estágios em academias, outros terminaram agora, graças a Deus, uns são professores de educação física, muito bom, mas poucos deles estão assim, diretamente ligados ao próprio desporto. Bom, para isso acontece, feliz e infelizmente, nem tudo que procuramos alcançamos, mas tem aqui uma cena interessante. Já voltando para aquilo que é o teu projeto, né, social, que é algo que me encantou bastante, porque, não era o que você quis para a tua life. Entraste, pegaste a cena, estudaste, correste atrás de conhecimento específico daquela matéria, praticaste a cena, deu certo e hoje tens a tua escola de futebol. Eu acho isso um bem nacional imenso, mano, porque tu estás a pegar aquilo que tu tens como conhecimento, transmitir para as pessoas, crianças ainda, que é mais complicado. Eles vão crescer, vão aprender contigo, vão crescer, vão transmitir para outras crianças, acima de tudo com a possibilidade de realmente se tornarem um atleta profissional, mano. É uma escola e parabéns por isso, porque eu acredito que é um projeto que muitos atletas angolanos que nos assistem agora tiveram no passado, não conseguiram realizar, e tu
consegues realizar agora, isso de fato isso é imenso. Se eu não sou dono do projeto, eu também imagino você e essa pessoa ideal para falar sobre o teu projeto. Fala-me da tua escola, como é que surgiu a ideia e como é que está o teu projeto. Sei que, e graças a Deus estamos aqui, tu procuras parceiros e é interessante, mas gostaria que falasses um pouquinho sobre o teu projeto. É um projeto ainda bebê, não é? Mas está a dar os seus passos. As crianças aprendem a engatinhar, depois começam a ficar de pé, depois começam a dar os primeiros passos. É um processo. E nós estamos bem nessa fase miúda, onde já começamos a nos enrolar, agora estamos a gatinhar, estamos já a começar a nos colocar em pé. A ideia do projeto surgiu já antes de eu começar quando comecei a pensar no meu tema de defesa. A ideia era o desporto e a pobreza. Okay. Ter um tema que fosse ligado entre o desporto e a pobreza. E dentro dessa ideia e das pesquisas que fui fazendo, comecei a perceber que há muita criança, não é? Muitos adolescentes e até alguns que estão a entrar agora na juventude, que tiveram esse sonho de ser um desportista, okay, mas nunca tiveram a possibilidade. Primeiro, porque alguns pais acabam não encorajando o talento dos filhos. Isso é um déficit que é necessário começarmos a cortar, não é? Outros porque os pais não têm aquela condição financeira que hoje em dia as academias exigem, não é, dos próprios atletas. Mas é muito caro ter uma criança numa escola de futebol? Sim, é muito caro. Se formos contar, não é, a nosso nível nacional, pelo aquilo que temos que olhar primeiro para, quando estamos a falar de caro, temos que olhar para o que nós ganhamos, exatamente, não é? Pronto. Se for olhar para o que nós ganhamos, nosso salário mínimo, é muito caro colocar um menino numa escola de futebol. Estamos a falar, a escola mínima, que tenha condições adequadas, tem balneário e tudo mais, estamos a falar de 30 a 40 mil kwanzas mês. Então, é um dinheiro muito avultado. O nosso salário base está aqui. Okay? Se você paga isso, o menino para daí na escola. Não, o arroz é básico, porque nós até ainda podemos cultivar, né? Podemos colocar no nosso quintal uma batata, deixar crescer. Mas não dá tão rápido. Mas é uma saída. Agora, coisas que são fundamentais para uma sociedade que quer evoluir, não é? Você vai meter o miúdo numa academia de futebol a pagar 30 mil kwanzas, ou 40 mil kwanzas, 60 mil kwanzas, agora porque tem escolas agora que já estão a 60 mil kwanzas, 2 a 3 treinos na semana, ok? Quer dizer, o miúdo não vai mais à escola. E eu, dentro do meu projeto, daquilo que eu idealizei, o que é que eu faço? Eu tento trazer um preço que seja aceitável ao bolso de qualquer um, que não vai trazer muita lesão no mês, não é? Que dá para pagar e não deixar de colocar o filho na escola, nem comer o nosso bendito arroz, não é? E não só, eu dou um acompanhamento pré-escolar, ou seja, se o aluno tiver algum tipo de dificuldade na escola, eu próprio, dentro daquilo que são os paradigmas da minha instituição, faço um plano de melhoria. Ou seja, uma explicação interna. Exatamente. Nesse momento, tenho alguns atletas que mostraram essa dificuldade e eu próprio dispenso algum tempo do meu dia que eu preparei especificamente para esses alunos. Mas dentro do meu projeto ainda, por ser uma coisa pequena nesta altura, não é? Não tenho qual é a expressão? Formulo
aquilo que eles precisam para mitigar estas dificuldades. Cheguei. Ok? É mais ou menos por aí. Então, é assim, é caro estar numa escola de futebol, mas também tem as suas vantagens. E por isso é que eu pensei em criar esse projeto, para que todo mundo tenha esse acesso. Boa. Com menos, não é? Esperamos que as coisas, pela forma como as coisas estão a andar, esperamos daqui a 3, 6 meses termos melhores condições para dar aos nossos atletas, porque isso é importante. Para além do desporto, o desporto ele é acompanhado de um bom psicológico. Porque a criança... Sim. Desculpa cortar ele. São 3 pontos importantes. Primeiro, o teu projeto não é pequeno, é grande. É grande. Porque, irmão, quem pensa futuro está a pensar grande, irmão. Futuro não é uma coisa que estamos a ver. Nós sentimos, imaginamos, não estamos a ver. O futuro ainda não existe, mas quando conseguimos projetar o futuro, com essa qualidade, o projeto é grande. Tá? Parabéns por isso. E segundo, falamos do que é caro e vamos analisar o que é barato. Por exemplo, as escolas cobram 30 mil para cima e eu sei que cobras abaixo disto. Cobrando abaixo disto, o valor que cobras serve para cautelar todas essas questões. Disseste agora que os teus alunos ainda têm um plano de explicação interna. Isso é fascinante. O aluno deve ter aproveitamento na escola, né? Fora da instituição de treino, de futebol e tal, está aí estudando num colégio, tem que estar bem. Aqui no futebol também tem que estar bem. Ou seja, é suposto ele ter um acompanhamento em casa ou na explicação, que o pai dele vai pagar, mas na tua escola não. O teu aluno já tem explicação interna. Isso é muito bom, irmão. Parabéns por isso, porque o teu projeto, está muito bem estruturado, mano. Quanto tempo levou para construir essa cena, para aplicar isso? O projeto começou a ser pensado em 2014. Em 2014 eu comecei a pensar o projeto, mas como estava ainda numa fase muito crítica com relação a tempo, então preferi começar a desenhar todo o escopo do projeto para quando chegasse a altura eu tivesse devidamente alinhado. Mas ele saiu do papel para o físico, para a prática, não é? Em 2025, o ano passado, em setembro do ano passado, a gente começamos com... no início, nas 2 primeiras semanas, éramos 4 atletas, estávamos com 4 atletas, depois subimos para 15 atletas e estamos a tentar manter esta média. Manter esta média. Temos recebido muitos contatos, alguns, o que dificulta muito é a zona, porque o projeto está mais voltado para aqui e por conta das condições que são oferecidas, por não ter muitas vezes transporte da própria instituição, então acaba ficando muito distante para algumas pessoas. Onde é que está a tua academia? No Morro Bento, localizado no Morro Bento, município da Samba, em Luanda, na Gameca Direita. Bom, a escola está no Morro Bento, Gameca Direita. Dizer aqui aos espectadores que, isso, peguei bem, isso não é um festival, não é um torneio de adultos. Isso é uma instituição, uma escola de futebol para crianças. As crianças precisam aprender com quem sabe como deve ser. A instituição não tem transporte, é importante. Você que está a assistir, pega já a visão, és um investidor, tens combo guardado, pensa já, puxa o Ioane depois, ele vai deixar redes sociais, vou deixar aqui depois na descrição. Conversa, e é interessante sim. Parabéns, meu irmão, por esse projeto. Se eu tivesse o dinheiro, entrava agora. Parabéns por isso. E eu tenho algo a dizer. Falaste que as crianças devem ter sim um acompanhamento psicológico. Isso é muito importante. E o teu projeto está a iniciar agora. Eu tenho certeza que vai crescer.
e quando chegar o momento vais puxar alguém, claro. Isso também com o apoio do pessoal que está aí a nos assistir, porque eu tenho certeza que depois desse podcast serás puxado
Yeah. Então eu decidi não. Os códigos que eu faço também não são muito complexos. Vou aí buscar códigos mais simples e vou me meter 50 jogos. Fui, fiz 50 jogos. Olha. É duro. Olha, não é porque é brincadeira. 48 jogos entraram. 48 jogos entraram. Tudo bom. 2 jogos em vermelho com um golo. Os 2 jogos, um golo nesse. Azar. Eu meti handicap naquele, menos de 1 para ele ganhar. Ele deu 3. Eu só vos pedi 2 golos. Mais de um. 50 jogos. 50 jogos, 48. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Não, E é não. ficha física. Não, é muito corajoso, mano. Eu levei meu rolo. É muito coragem. Eu imagino o brother que imprime as fichas. Olhou para ti, 50 jogos, imprimir aquela cena, até a ficha sair. É muito, Yeah, foi uma experiência É duro. educadora. Acima de tudo, educadora. Foi uma experiência muito educadora. É possível, sim, mas você precisa assentar os pés no chão, não tentar ser louco, tentar ser mais coerente no que você vai fazer. Eu estaria muito feliz se aquela ficha entrasse, porque atingiu o limite de valor que a casa podia pagar. Yeah. E eu acredito que se eu tivesse vendido aqueles 2 jogos, ainda teria batido o limite. Ou se dividisses a ficha, como é uma estratégia que muita gente usa, tens a corrida, divides ela em 2, depois em 4. Não é que eu dividi. Só que dividi em 2. Espera aí. Dividiste em 2, os 2 jogos que caíram. Acredita, sim. Cada um estava numa ficha casada. E pronto. Existem coisas que você às vezes fala. É duro. É falta de sorte. Sim. Manos, vou-vos dizer, acreditem na sorte e busquem-na, porque ela existe. Ela existe, sim, mas sempre na estratégia. Coloca a tua fé. Eu acredito que Pai lá em cima sabe a quem dar. Então, se você tiver fé, estudar bem, não só fé cega, estudar bem, tua ficha vai entrar, mano. Vai. Vai. As nossas entraram. Sim, vão entrar. Muito obrigado, Mr. Ioane, por ter passado pelo nosso podcast, por ter me brindado com a presença. E quero aqui ressaltar ao pessoal, o nosso Mr., além de apostador, é técnico de futebol e tem uma escola de futebol. Não falamos o nome da escola, irmão? Eu chamo a minha escola de Projeto Zarek. Projeto Zarek. Projeto Zarek. Muito bom. Projeto Zarek está localizada no Morro Bento, Gramenta à direita. A inscrição é abaixo do preço do mercado. O valor mensal é abaixo do preço do mercado. E olha, só para nesta fase a nossa inscrição está a ser gratuita, ok? O aluno paga a mensalidade e começa logo a prática. É muito bom, mano. Muito bom, eu não deixará passar esse mal. Nem vou deixar passar. Então faça a inscrição no Projeto Zarek. Está localizado no Morro Bento, Gramenta à direita. Nosso prof. Ioane. E atenção, não é só futebol. Lá dá uma explicação. Teu filho está com dificuldade em matemática, está a ver FOMO, o prof vai lhe orientar, ok? Família, foi mais um podcast, ambas, foco na missão Sagano para, muito obrigado. Foco mesmo na missão, partilha com todos os bradas, ok? Esse projeto tem ajudado muita gente, muitos apostadores estão apostando no off. Realmente temos alguns que estavam afundados, estavam a jogar sem disciplina, estavam a meter tudo o que tinham e até o que não tinham em aposta desportiva, mas graças a Deus com o podcast algumas pessoas estão a mudar. E nós não vamos salvar o mundo, também estou a lutar, o ano está a lutar, mas é importante aqui deixar claro qual é o nosso objetivo social com o podcast. É claro, ensinar as pessoas a apostarem como deve ser,
né? Parece que temos as comunidades de aposta desportiva, mas também resgatar quem se perdeu nessa cena, reinseri-lo na sociedade, porque isso é importante de facto. Muito obrigado, foco na missão Saga Não Para, vamos organizar o país. Mr. Yohn, muito obrigado, meu irmão. A saga não para. Foi mais um, mano. Obrigado, mano. Obrigado. Tamo juntos. Foco na missão, família.